Oi, pessoal. Então, essa semana a gente vai ver o dimensionamento propriamente dito dos conectores. Bom, quando a gente usa um conector, quando a gente usa solda para ligar os elementos, esse material da solda, esse material dos conectores, sempre vai ter uma resistência maior do que o da chapa. Então, se a gente estiver usando uma chapa de aço de média resistência, que tem 40 kilonewtons por centímetro quadrado de resistência última, nós vamos usar um parafuso ou um rebite com uma resistência um pouco superior, né? Então, no caso dos parafusos, nós temos a série A307, que são os parafusos comuns, e a resistência desse material, do parafuso, é um pouquinho superior da chapa, então 41,5. Esses parafusos são muito fáceis de encontrar e esse tipo, a STM A307, e isso vem marcado no parafuso, essa denominação. Bom, aqui a gente tem o catálogo da Caesar, né, aonde eles indicam, eles dão algumas propriedades dos parafusos ASTM A307 deles. Então, no parafuso, né, vem indicado aqui qual o tipo do parafuso, né? O A307 ele é um parafuso de aço de baixo carbono, com resistência de 41,5 kN por centímetro quadrado, resistência última. E aqui no catálogo a gente pode ver, né, quais são as dimensões do diâmetro nominal que eles fornecem. Então, 3 oitavos, meia polegada, 5 oitavos e 3 quartos. Dentro dessas dimensões do diâmetro nominal, a gente tem o comprimento. Então, são fornecidos vários comprimentos para esses parafusos nessas dimensões. Porque o comprimento vai depender da largura das chapas que estão sendo conectadas, né? É um transpasse simples, são duas chapas, e assim sucessivamente. Então, esses comprimentos, que é o comprimento do parafuso L, do fuste, né, é dado em uma polegada, uma em um quarto e assim sucessivamente, né? Lembrando que nesse comprimento a gente tem que contar a entrada da porca e mais as duas arruelas de proteção, tá? Então, esse é o parafuso comum, né? É o parafuso que tu vai encontrar para usar, parafuso estrutural comum que tu vai usar, que tu vai encontrar para usar em aço comum, tá? Bom, existem alguns tipos de rupturas ligados à conexão por conectores. Então, a gente pode ter a ruptura por cisalhamento no conector, a gente pode ter a ovalização do furo devido à pressão do parafuso na chapa. Nós podemos ter também aqui no item C, nós podemos também ter a ruptura por rasgamento. Isso acontece entre o último parafuso e a borda ou entre dois parafusos, o que a situação pior. E a gente pode ter a ruptura por tração, considerando a área líquida, efetiva. Isso a gente já calculou. Então, o item D aqui, a gente já calculou essa resistência, né? O que a gente vai aprender agora é o cálculo dessas três situações aqui. Bom, o dimensionamento do corte dos conectores, ele é feito considerando a resistência de projeto, a resistência de cálculo. A gente faz isso na zona 2. Então,
A resistência, chamada resistência nominal para um plano de corte RNV, ela deve ser dividida pelo coeficiente de segurança da zona 2, 1,35. Aqui a gente trata por RNV, porque assim as fórmulas dão o valor de RNV para as diversas situações. E a gente trata como um plano de corte, porque dependendo do tipo da ligação, transpasse simples, duplo, triplo, a gente vai ter vários planos de corte e cada parafuso vai fornecer esses vários planos de corte. Então nós vamos multiplicar esse RNV pelo número de cortes que vão acontecer, tá? Dependendo dos planos de corte e dependendo do número de parafusos que a gente está usando na ligação. Bom, então RNV, né, que é a resistência nominal ao corte, vai depender de que elemento. Se a gente estiver calculando ele em parafusos e barras rosqueadas, nós temos que considerar uma diminuição de 30%, nesse caso, da área bruta do parafuso. A área bruta é calculado com o diâmetro nominal. Então, se o parafuso é de meia polegada, a gente vai calcular a área com meia polegada, né? Só que o corte pode acontecer na rosca, então a gente diminui essa área, diminui a área bruta, multiplicando ela por 0,7, quer dizer, diminui 30%. E como a gente está solicitando parafuso ao cisalhamento, nós temos que considerar a resistência ao cisalhamento do parafuso. Então, nesse caso, né, a gente vai multiplicar a resistência à tração do parafuso por 0,6. Né? A resistência à tração do parafuso do A307, como a gente acabou de ver, é 41,5 kN por centímetro quadrado. Então, a gente vai multiplicar 41,5 kN por centímetro quadrado vezes 0,6 vezes a área bruta vezes 0,7. Isso vai dar a resistência nominal de um plano de corte. Com isso, a gente vai multiplicar essa resistência pelo número de planos de corte e pelo número de parafusos. Isso vale para parafusos e para barras rosqueadas, tá? Quando a gente está trabalhando com rebite, a gente não considera essa diminuição na área bruta, tá? Aqui tem o cálculo para parafuso de alta resistência, a gente não vai considerar o uso de parafusos de alta resistência por enquanto, né? E aqui a gente tem o cálculo da resistência nominal considerando a pressão no apoio. Então essa resistência ela é obtida através dessa fórmula, o produto de 2,4 vezes o diâmetro nominal do parafuso vezes a espessura da chapa e vezes a resistência da chapa. A resistência, nesse caso, como a gente está calculando a pressão na chapa, é tomada como a resistência da chapa, que é sempre menor, né, do que o parafuso. Então, no caso, para aço de média resistência, né, a gente pegaria 40 kN por centímetro quadrado para FU. Então, 2,4 vezes D é o diâmetro do conector, do parafuso, do pino ou do rebite, é o diâmetro nominal, vezes T, a espessura da chapa que a gente está considerando. Se tiver duas chapas, uma mais fina, uma mais grossa, a gente pega a espessura da mais fina, e vezes a resistência da chapa. Bom, a outra maneira de romper é com um rasgamento. Daí a fórmula é essa aqui. A resistência nominal é calculada
multiplicando 1,2 vezes a distância A vezes a espessura da chapa, novamente, se tiver duas chapas, a espessura é menor, vezes a resistência à ruptura da chapa, tá? Esse A aqui é a distância entre a borda do último furo e a extremidade, ou a distância entre duas bordas, o que for menor. Então, dessa maneira, a gente vai calcular a resistência ao rasgamento. Na aula a gente vai fazer exercícios sobre isso. Um abraço, pessoal.